deve fazer o cabeçalho bonitinho. Então, nesse caso, como a UniOeste está em Cascavel, ou possivelmente faça essa prova em Toledo, em Pato Branco, em Foz do Iguaçu, o indivíduo deveria colocar assim: Cascavel, vírgula, a data, de qual mês, mês em que estamos inseridos, e o ano no qual estamos. Na linha seguinte, prezado, prezada socióloga, prezada Miriam, se fosse endereçada a ela, se assim fosse à sua disposição, e na sequência, lá todo o corpo do texto, corpus do texto, com 2, 3 parágrafos, e depois, no encerramento, atenciosamente, ou grato, grata, João ou Maria. Jamais João Maria, como querem alguns. Então, João ou Maria. E assim você pode, então, optar por essas duas situações da UniOeste ou por uma delas e escrever o bom texto, trabalhando com uma ideia de 17 a 25 linhas, 17 mínimas, 25 linhas máximas. Então essa foi a nossa primeira proposta efetiva, tendo duas, na verdade, duas temáticas, a temática da escravidão e a temática dos gastos exacerbados, exagerados da juventude que não sabe ainda administrar muito bem ganhos e gastos, certo? Bom trabalho. De Cascavel, direto para Maringá. Segunda proposta para nós. Venha só a observação das duas propostas de Maringá. Vejamos o que os maringaenses, a Universidade Estadual de Maringá, pregou. Há um tempo atrás, a UEM só trabalhava com 3 situações. Pedia que o estudante optasse por A, B ou C. De 2 anos para cá, sobretudo no ano passado, a UNUEM já trabalhava, ou já iniciou uma caminhada pensando em 2 propostas efetivas na mesma situação, obrigando o aluno a escrever 2 textos mais curtos. Isso traz um problema na medida em que ele estava condicionado lá atrás a escrever 1 entre 3. Agora ele tem que escrever 2 em 2. E há uma estimativa de que lá na frente serão 3 em 3, até chegar ao número 5. Que é o número estabelecido pela comissão organizadora do vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Independentemente disso, mas atentos a isso, porque esse é o lado importante, daí nós gastarmos o seu tempo agora, em deixá-la sempre a par de como funciona o processo da instituição de ensino superior para a qual você se destina. É essencial saber, não é redundante, não é perda de tempo, longe disso. É fundamental que você reconheça como eles trabalham os textos redacionais, para que na medida em que você saiba a maneira como se trabalha, será mais fácil elaborar esse texto, até porque a essa altura do jogo já exercitamos muito bem. Olhemos então para Maringá e vejamos o que eles têm para nós. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Sobrecarregar a agenda equivale a sobrecarregar o espírito e traz inevitavelmente angústia. Devemos evitar não apenas os gestos inúteis, mas também os pensamentos desnecessários. Demócrito, pensador grego, 460 a.C., 370 a.C. A felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. Boécio, pensador grego, 480 a 524 d.C. Revista Época, 22 de janeiro de 2007. A Esperança, Vicente Augusto de Carvalho. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa é a felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Arreada, enfeitada. Pomo, fruto. Poemas e canções, página 33, 16, Editora Saraiva, 1962. Desde os tempos mais remotos, o homem procura a felicidade, tentando lidar mais serenamente com as adversidades. Redige um texto dissertativo no qual você responda a seguinte questão: a felicidade é uma questão de decisão pessoal? Pois bem, respondamos à pergunta. A felicidade é mesmo uma questão de decisão pessoal? É uma opção que fazemos? Se ela é, então, creio que foi facilmente respondida no sentido do sim. Todos nós queremos a felicidade. E aqui façamos um parêntese interessante.
Segundo algumas revistas especializadas em cinema e mesmo alguns comentários que vêm dos estúdios cinematográficos nos Estados Unidos, hoje um dos atores mais bem pagos nos Estados Unidos chama-se Will Smith. Will Smith é responsável por várias obras, ele protagoniza uma série de situações interessantes, desde fracassos retumbantes como James West, Wild Wild West, até alguns filmes decentes como Homens de Preto, e esse sim catapultou e muito a carreira de Will Smith, que saiu dos seriados de TV para fazer cinema e tem feito alguns trabalhos interessantes. Um deles, protagonizado por Will Smith, merece destaque, mereceu o ano passado, A Procura da Felicidade. É um filme de custo modesto, mas de um roteiro poderoso e de uma ação fundamentalmente boa desse ator, que mostra por que ele segue a trajetória de alguns grandes nomes negros do cinema americano, desde Sidney Poitier, passando por Denzel Washington e, é claro, entrando pelo mundo de Danny Glover, de Morgan Freeman e por aí afora. Então você tem uma sequência, um espectro interessantíssimo. Mas por que eu fiz questão de colocar o parênteses? Primeiro, para dar munição a você. Munição, entre aspas, no sentido de bagagem também e de reflexão. Você que já conhece que estou falando. E segundo, porque esse filme traz exatamente uma resposta ao encontro desse texto redacional, ou seja, desta proposta redacional. Ao encontro por quê? Porque a felicidade se resumiu a pequenas coisas. O indivíduo que assiste ao filme entende que há uma busca pela felicidade e essa busca passa por dificuldades, como é a nossa vida. Então, nesse sentido, pensar na felicidade é pensar também em como há uma sequência de ação direta pela felicidade que vai desde o pensamento, quero ser feliz, até a confecção de situações cotidianas que nos permitam essa felicidade. Então é um bom texto, mas que segue uma tendência de algumas instituições de ensino superior. Buscar que o aluno desenvolva o seu texto mostrando capacidade de escrita. É algo meio abstrato? É. Compete a você escolher essa proposta ou não, essa tipologia textual, essa temática. Vamos para a próxima possibilidade que a UEM colocava naquele concurso vestibular. As muitas caras da inteligência. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, apresentada por Howard Gardner no livro Estruturas da Mente, inteligência não é uma só, mas pelo menos 8 tipos bem diferentes. Uma criança que é uma negação em física, mas joga futebol fantasticamente bem, pode ser considerada um prodígio da inteligência corporal sinestésica. Alguns indivíduos têm mais talento em umas áreas do que em outras, explica Gardner. Por outro lado, não acredito que haja alguém igualmente brilhante em todas elas. Conjunto das habilidades humanas. Todos nós somos dotados de um espectro de diferentes capacidades. Vejamos 3. Lógico-matemática. Domínio dos raciocínios lógico e dedutivo e compreensão de modelos matemáticos. Está diretamente associado ao pensamento científico. Exemplo, Albert Einstein. Corporal sinestésica. Domínio dos movimentos do corpo, que pode ser um instrumento eficiente de expressão. Inclui a agilidade de manipular objetos. Exemplo, Edson Arantes do Nascimento. Interpessoal. Capacidade de se relacionar bem com as outras pessoas. Ela vem na habilidade de compreender as motivações e as expectativas dos demais. Exemplo, Silvio Santos. Com base nos fragmentos dos textos, escolha uma pessoa famosa, diferente das citadas acima, e, em seguida, elabore uma dissertação na qual você relacione, por meio de argumentos convincentes, em qual das 3 capacidades mencionadas ela se destaca. Gostou dessa proposta, dessa temática apresentada pela Universidade Estadual de Maringá? Curiosa, não? Então, espera aí. Quer dizer que ali, várias citações, de Pelé a Einstein. Então, eu devo escolher alguém que eu entendo que tem uma inteligência desenvolvida, dentro desse mundo de 8 inteligências de Gardner, que já são 9 para muitos agora, muitos que vieram depois de Gardner, então subscreveram o próprio original dele, que se baseava em 7, de 7 para 8, de 8 para 9 inteligências múltiplas. Nós somos dotados de todas elas, desenvolvemos algumas mais, outras nós nem desenvolvemos. O fato concreto é que escolher um personagem, um ídolo, para nós, entre aspas, já é um desafio. Segundo, compreender
a inteligência que ele desenvolveu requer um conhecimento maior do que esses dois fragmentos.